E aí? E aí? Essa gravatinha tá massa? Tá ok? Bom, eu soltei isso de brincadeira, queridos amigos. Hoje o tema é sério. É uma análise jurídica sobre esse STF Fashion, ou melhor, que saiu as manchetes, né, devido a um aviso do ministro-presidente Barroso sobre a compra de gravatas e lenços, né, em 2025, e isso está gerando alguns debates, né, sobre gastos públicos, sobre essa autonomia, direito administrativo. Bom, eu me chamo Felipe Duque, né, sou professor aqui de estratégia. Bom, se você acha que a gravata tá bonita, diga aí, né? Mas isso aqui não é padrão, né? Bom, meus amigos, vamos entender um pouco essa problemática. O que foi que aconteceu? Na abertura dos trabalhos agora do Supremo, houve um momento delicado, né, também de críticas ao gasto com o Poder Judiciário. E aí o Supremo, ele apresentou, de certo modo, ali uma ideia, né, que fez com que as pessoas novamente dividissem a opinião pública sobre se esse gasto é necessário ou não, se ele é legítimo ou não. Professor, o que foi que saiu aí na mídia? A grande questão foi o seguinte: em 6 de fevereiro de 2025, o Supremo anunciou a criação de uma gravata oficial para homens, claro que não é essa gravata aqui, né? Não é só para vocês perceberem, e também um lenço para as mulheres. E aí os ministros, né, estão utilizando essa gravata oficial na sessão, também as pessoas que fazem parte, então tem um procurador da República que senta à mesa, ele tem uma gravata do Supremo, e também as mulheres, né, estava a ministra Carmen Lúcia com um lenço, né? Por isso que eu trouxe aqui a figura de um lenço. E isso, de alguma maneira, dividiu a atenção do público. Eu até quero saber também, né, qual a sua atenção, mas a gente teve, digamos assim, comentários de todos os tipos na internet. E aí, comentário que a bexiga pra cá, claro, isso aqui é só uma brincadeira, mas a reação do público, ela foi muito dividida, né? Teve gente que entendeu que havia uma crítica relativa ao custo dessas gravatas, a desconexão, né, com a realidade social, e claro, também teve alguns comentários de humor, outros de ironia, né? Trazendo esse assunto, ou melhor, querendo trazer isso aqui numa análise até um pouco mais jurídica, para você entender o que é que aconteceu, eu queria explicar basicamente o que é que seria essa ideia das gravatas, do STF Fashion, e talvez esse é o grande motivo. Claro, a opinião pública está completamente dividida, mas aqui eu quero fazer uma análise jurídica para você entender. Será que o Supremo ele pode fazer isso? O ministro presidente, ele disse o seguinte: olha, essas gravatas, esses lenços, eles não são somente para que a gente use no dia a dia. Isso, claro, vai servir como se fosse um uniforme, eu penso, mas também vai servir para a gente presentear algumas autoridades, para a gente retribuir eventualmente no encontro que a gente for, para a gente retribuir com um símbolo, digamos assim, do Supremo Tribunal Federal, que, como ele disse, modéstia à parte, ficou muito bonitinho. E o grande problema, na verdade, desse cenário é uma dicotomia interessante que foi apresentada, inclusive, na mídia, e também foi apresentado na abertura dos trabalhos do Supremo. E essa dicotomia, ela tem correlação com os gastos do Poder Judiciário. Foi trazido, né, que houve um crescimento de cerca de 9% nas despesas do Poder Judiciário em 2023, que alcançou basicamente uma cifra de 132 bilhões de reais por ano em 2023, e houve um acrescimento das despesas. Só que isso aqui, houve uma resposta do Supremo Tribunal Federal. Perceba que no início do trabalho, né, na primeira sessão, teve essa questão de falar: olha, o Poder Judiciário ele não gasta muito, tanto que a gente não está aumentando, na verdade, o nosso orçamento com a União Federal. E aí depois, na sessão seguinte, houve a apresentação dessa ideia das gravatas do STF Fashion. Por isso que isso chocou um pouco o público, e por isso que trouxe a ideia de falar: caramba, será que era um momento ideal? E aí o ministro, ele se posicionou sobre isso. Vou mostrar para vocês o que é que ele falou agora. Então, o ministro Barroso, e claramente não é ele aqui, ele disse o seguinte: olha, o Judiciário Federal, ele tem um orçamento que está sujeito ao teto de gastos. Então, ele está afirmando que, olha, a gente não está descumprindo o teto de gastos. E ele disse: olha, o nosso orçamento, ele é o mesmo desde 2017. Ou seja, é como se o Poder Judiciário, ele tem, desde 2017, o mesmo orçamento. Então ele fala: olha, no discurso de abertura, desde 2017, a gente tem o mesmo orçamento que a gente recebia. A única coisa que mudou foi que houve um acréscimo de acordo com a inflação. E aí, em 2024, aconteceu isso. Então, ele está falando até que, inclusive, devolveram, né, mais de 406 milhões aos cofres públicos ao Tesouro Nacional. Então, o Supremo se manifestou que ele obedece o teto de gastos, que o volume de recursos é igual ao que ele ganha em 2017 e que ele devolveu 406 milhões. Tá, mas, professor, a pergunta que a gente faz de fronte é: será que o Supremo pode fazer isso? Será que o Poder Judiciário ele pode chegar e falar assim: eu quero gastar
com isso aqui. Como é que se dá a regulamentação, ou melhor, como é que se dá a permissão constitucional? Tem alguma permissão constitucional? E é isso que a gente vai trabalhar agora. Veja, a Constituição Federal, ela diz no artigo 99 que o Poder Judiciário ele tem autonomia administrativa e financeira. Ou seja, o STF ele tem autonomia para gerir o seu próprio orçamento. Professor, mas como é isso? O Poder Judiciário, artigo 99, parágrafo 1º, ele vai dizer que os tribunais, eles elaboram as suas propostas orçamentárias dentro dos limites previstos conjuntamente com os demais poderes e com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E isso é enviado e isso depois é aprovado. E com base na interpretação desse artigo 99, que inclui a autonomia administrativa e também de gestão, ou seja, de como gastar, inclusive o próprio Supremo Tribunal Federal, ele já decidiu, né, sobre esse assunto, que a escolha, por exemplo, dos órgãos diretivos, né, ou seja, a mesa diretora, o presidente, isso deve ser um reflexo da própria autonomia administrativa de cada tribunal, de cada poder judiciário. Ou seja, o Supremo pertence ao orçamento da União. E até o Barroso quer dizer isso. Olha, eu entendo que às vezes possa ter, digamos assim, um gasto exacerbado. Ele não falou essa expressão, obviamente, mas em outros estados, mas isso aí é o orçamento de cada estado. O orçamento da União, que é o que o Supremo faz parte, a gente está em dia. E a gente fiscaliza com rigor e tal. Ele quer dizer que da parte dele, que eles podem fazer, eles estão fazendo. E quem fiscaliza, digamos assim, os gastos dos outros poderes, né, relacionados aos outros estados, aí já é o CNJ, né, mas somente a título de informação mesmo. E aí, por exemplo, o Supremo já disse na ADI 3976 que a escolha dos órgãos diretivos compete privativamente ao próprio tribunal, com base nessa questão da autonomia administrativa do artigo 99. Também houve outro julgado do Supremo que falou sobre o controle do Tribunal de Contas da União, em que ele falava justamente sobre a ideia de querer fiscalizar, basicamente, a questão dos valores pagos por condenações criminais, né, que eram oriundas da atuação do Poder Judiciário. E aí o Tribunal de Contas foi fazer a fiscalização e na medida, no andar de segurança 39.821, o Supremo, através do julgado recente, né, do ministro Nunes Marques, disse que quando o TCU avança nessa destinação da fiscalização desses recursos, fruto de prestação pecuniária de condenação criminal, isso viola também esse artigo 99, a autonomia administrativa e financeira do Poder Judicial, que tem norma regulamentadora sobre esse assunto. Tá, professor, então quer dizer que o Supremo ele pode fazer isso? Não estou falando isso, estou dizendo o seguinte, o Supremo tem autonomia financeira para, se ele quiser, adquirir sim gravatas e lenços, já que ele pode gerir seu próprio orçamento. Então, só que para que o Supremo tome essas decisões, tenham cuidado. Ou seja, a gente tem autorização constitucional para que o Supremo faça a sua gestão interna, agora, obviamente, desde que eles respeitem os princípios do artigo 37. Legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Então, a administração deve harmonizar a sua dignidade institucional e também, obviamente, a moderação nos gastos públicos, sem deixar de lado o que a gente chama da finalidade pública. Então, é salutar que haja a discussão se esse gasto com gravatas e lenços, ele atende ou não a uma finalidade pública. Por exemplo, foi divulgado que o custo de cada lenço, de cada gravata, ele é um preço unitário de R$ 348 para o Supremo, né? Só que é interessante destacar, isso foi um jornal que disse que era R$ 348, mas o Supremo ele tem que fazer ou por dispensa de licitação ou por inexigibilidade, mas ele tem que contratar, isso sai também no Portal Nacional de Contratações Públicas, tá? Então esse valor ele é divulgado. Então, se ele quer comprar um lenço, enfim, uma gravata, isso também tem que participar do processo de licitação. Tem que ter publicidade, tem que ter transparência. O que o ministro veio ressaltar também é um ponto muito importante que a gente tem que levar em conta. Ele disse o seguinte, olha, o uso dessas gravatas e desses lenços fazem parte de um protocolo institucional. Professor, o que é que seria isso? Nas relações institucionais, né, entre entes, essa troca de presentes entre autoridades, ela é uma prática consagrada, inclusive no direito internacional público. Então, essas cortesias, né, de você dar uma gravata, um lenço de alguma maneira, ela simboliza um respeito entre os órgãos e as nações. Então, obviamente, claro, o que eu estou dizendo aqui, o direito internacional, inclusive tem um professor, Juarez Freitas, ele fala, olha, essa troca de presente entre instituições, ela pode ser realizada dentro de parâmetros razoáveis, mas com finalidade estritamente protocolar. E ela não fere o princípio da moralidade. Agora, desde que os itens eles possuam um valor moderado e tenham um caráter simbólico. Então, serve para estreitar laços diplomáticos e serve para simbolizar o respeito entre o órgão, né?
Entretanto, obviamente, essa legitimidade dessa troca, ela depende do princípio da economicidade. A troca de presentes tem que observar os princípios da economicidade, ou seja, os recursos têm que ser empregados de forma racional e eficiente. Economicidade é usar racionalmente o recurso que você tem e eficiência é empregá-lo, de certo modo, na maneira também mais razoável possível. Inclusive, vale salientar que o Código de Conduta da Alta Administração Federal, ela acaba vedando a aceitação de presentes, salvo se for de autoridades estrangeiras em casos protocolares com reciprocidade. Então existe uma vedação, existe uma possibilidade de exceção, está na exposição de motivos, né, no artigo 9 desse Código de Conduta, falando sobre essa questão das trocas protocolares. Ah, professor, então qual é a grande conclusão? Veja, a iniciativa do Supremo atende ou não a uma necessidade institucional e fortalece ou não a imagem da corte. Será que isso é uma necessidade institucional? Eu estou mostrando para vocês que existe de fato a ideia do protocolo institucional. Isso é uma coisa que acontece e essa simbologia ela existe mesmo. Ou pode ser que ela representa um gasto desnecessário em tempos de austeridade. E aí, obviamente, essa interpretação toda, ou essa conclusão, ela dá a interpretação ou a resposta do modo como você consegue, qual é o conceito de finalidade pública. Será que você acha que isso aqui está extrapolando a ideia de finalidade pública? E aí, por isso, enfim, isso aqui é uma discussão que é salutar mesmo, a sociedade precisa discutir, todo mundo precisa discutir, porque isso já existe em vários órgãos, e quando isso acontece no Supremo, é bom que traz à tona também a prática de outros órgãos e instituições, inclusive em relações diplomáticas. Então, por isso que eu acho muito salutar, mas agora você entende e vê além da manchete STF Fashion. Agora comenta aí para ver o que você acha.